Bom dia aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento nessa manhã que nós temos aí o prazer de estarmos falando mais uma vez desse amor magnífico e tremendo do nosso Deus, desse Deus que vive, desse Deus que opera os seus benefícios para conosco todos os dias. E hoje mais um presente, mais uma dádiva que Deus tem aí nos concedido, esse maravilhoso poder da vida. Amém? Eu quero orar agradecendo a Deus por esse momento, orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, na vida de todos nós. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí, um ótimo final de semana, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, até que o Senhor tem, Senhor Deus, operado maravilhosamente na minha vida e na vida de cada um dos teus. Então, ó Deus, nós, aleluia, te engrandecemos, nós te magnificamos e nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que opera tanto querer conforme o efetuar, aquele que manifesta a glória, aleluia, aquele que faz, Senhor Deus, verdadeiramente mais do que tudo que temos pedido, do que tudo que temos pensado. O Senhor é Deus que dá livramento, o Senhor é Deus que opera tanto o querer conforme o efetuar. Que as maravilhas do Senhor estejam nos alcançando, que o poder do Santo Espírito do Senhor venha fazer infinitamente mais do que tudo que temos, aleluia, colocado diante do Senhor, porque, aleluia, nós sabemos, ó Pai, que a tua boa mão tem entrado com providências na minha vida e na vida de cada um dos teus. Nessa manhã eu oro, Pai, eu clamo, aleluia, por aquelas pessoas que estão passando, ó Pai, situações dificílimas, ó Pai, com as chuvas, ó Pai. Aleluia, muitos estão desabrigados, ó Pai. Alguns morreram, ó Pai. Alguns estão com os corações dilacerados, ó Pai, por causa dos seus entes queridos, ó Pai. Quantas situações têm acontecido, ó Deus, e nós só temos a Ti para nós recorrermos, porque não há nenhum outro, ó Pai, que possa, Senhor Deus, nos consolar. Não há nenhum outro, ó Pai, que possa fazer toda a diferença na nossa vida. Assim eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus, assim eu ministro, ó Pai, aleluia, tuas bênçãos, ó Pai, sobre o teu povo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus de Israel, e clamo, ó Pai, ao Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, pelas situações que estão acontecendo de maremotos, terremotos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, vulcões, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, situações, ó Pai, de ventania, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, destruído casas, ó Pai. Aleluia, tem destruído, Pai, situações, ó Pai, as quais os teus filhos têm sofrido, ó Pai. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, intervir, ó Pai, nessa situação. Quantos, aleluia, Senhor Deus, situações têm se levantado, ó Pai, para entristecer, para derrubar, para tirar a paz, ó Deus, dos teus filhos, ó Deus. Mas o Senhor, ó Pai, é aquele que opera tanto querer. O Senhor é aquele que opera tanto efetuar. Então, Senhor Deus, na manhã desse dia, eu quero, Senhor Deus, clamar ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, entra, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sim, Senhor Deus, conforme, aleluia, o Senhor nos escolhera, Senhor Deus, desde o princípio, ó Pai, nos tirando do império das trevas, ó Pai, aleluia, trazendo, Senhor Deus, para o reino, Senhor Deus, da tua luz. Esteja, Senhor Deus, nessa manhã, indo de encontro aos teus filhos e às tuas filhas, ó Pai, aleluia, tirando, ó Deus, de situações adversas, Pai, de situações, ó Pai, de destruição, de morte, ó Pai, traga-os, ó Pai, para a tua presença. Assim, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, para aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, desviado, ó Pai, aleluia, da tua igreja, desviado, Senhor Deus, dos teus propósitos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço e magnifico o teu nome, Senhor Deus, na manhã desse dia. Faça, Senhor Deus, com que venhamos ser bênçãos, ó Pai, nas tuas mãos potentes, ó Pai. Então, Senhor Deus,
venha, Senhor Deus, operar, tanto querer conforme efetuar na minha vida, Senhor Deus, e na vida de todos os teus. Assim eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo, Senhor Deus, que temos feito que não tem te agradado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que possamos ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, assim nós clamamos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós intercedemos, ó Pai, uns pelos outros, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, chegando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, diante do teu trono, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, como um só, Senhor Deus, para estarmos, ó Pai, nos rendendo a Ti, Senhor Deus, nos rendendo ao Teu senhorio, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, debaixo das tuas mãos poderosíssimas. Muito obrigado, a Deus, aleluia, por essa manhã. Muito obrigado, ó Pai, aleluia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós, ó Pai, somos verdadeiramente gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, aleluia, a nossa amada irmã Patrícia Silene, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, em nome de Jesus, esteja derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, que Deus esteja operando em nós, tanto querer, conforme o seu efetuar, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Oh Deus de Israel. Oh Deus, a Valentina está completando um mesinho, né? Que Deus esteja abençoando aí maravilhosamente, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção, protegendo, né? Fazendo com que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus tem colocado no meu coração ontem, nós estávamos falando a respeito de misericórdia. Hoje, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a senhora, abençoe a sua família, abençoe a todos aí em nome de Jesus. Então, ontem nós estávamos falando a respeito de misericórdia. Hoje eu quero trabalhar um texto que Deus colocou no meu coração a respeito de, enquanto nós tivermos força, que venhamos aí ir de encontro ao nosso Deus. Amém? Mas antes eu quero deixar aqui uma mensagem de bom dia para os amados irmãos. Diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Essa mensagem ela está em Salmo, capítulo 5, versículo 3. Bom dia, que nunca falte esperança e fé no Senhor, pois é com Ele que se consegue alcançar seus sonhos e metas. Abençoado seja o seu dia, abençoado seja o nosso dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é maravilhoso. Então, esta programação é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, Rio de Janeiro, no bairro Cascadura. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales, que sou eu, o pastor idealizador dessa obra e também o responsável. Amém? Texto bíblico que nós vamos estar usando hoje está em Isaías, capítulo 55,
verso 6, que diz desta maneira: assim diz o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Glórias a Deus. A reflexão dessa palavra é o que eu já falei com os amados irmãos. Eu te buscarei enquanto forças eu tiver. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, eu te buscarei enquanto forças eu tiver. Nós precisamos buscar o Senhor. Muitas vezes, meus amados irmãos, quando vem a situação de cansaço, desânimo, quando vem a situação de pecado, a situação de brigas na família, nós tendemos a nos desanimar. Mas buscaremos ao Senhor enquanto força estivermos. Nós precisamos do Senhor mais do que imaginamos. Amém? A data de hoje é dia 30, 30 de setembro de 2022. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Hoje é sexta-feira, nós temos culto aqui às 19 horas, culto de cura e libertação. Amém? Eu tenho deixado aí também o meu link, o link do YouTube, em azul aí, nesta página. E peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem aí o seu like, inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. E também divulguem, esse trabalho, compartilhando com aquelas pessoas que também necessitam desse grande amor, aleluia, inefável, magnífico do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido maravilhoso para comigo e para contigo na data desse dia. Amém? Eu quero trazer alguns versículos que falam sobre que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Amém? Glórias a Deus. Antes eu quero trazer uma pequena introdução para que nós possamos adentrar aos textos bíblicos. Diz assim: a busca por Deus é um convite, uma orientação divina, é um privilégio para todos que querem se voltar para com Ele. Ele é verdadeiramente o Senhor que tudo pode, e Ele é o nosso Deus. Somos alertados para limitação do tempo que temos disponíveis para essa busca. Aproveite a oportunidade hoje mesmo e busque a Deus de todo o coração. Amém? Então, por que ele diz isso? Eu quero ler a introdução novamente para que nós possamos entender. A busca por Deus é um convite, é uma orientação divina, é um privilégio para todos que querem voltar para com Ele. Mas na Bíblia, somos alertados para a limitação de tempo. Esse tempo que temos disponível para essa busca. Aproveite a oportunidade hoje mesmo, e busque a Deus de todo o teu coração. Porque tem dito isto para mim e para você, parece que está implícita aí nessa introdução, que está falando, busca agora, que amanhã talvez você não consiga buscar. Aí está quando diz a respeito da limitação de tempo. Antes eu estava aí orando e trazendo alguns textos a respeito do WhatsApp,
E eu estava colocando, amados irmãos, situações que nos acontecem. Eu estava falando a respeito do meu avô. Meu avô, ele, para nós que éramos netos dele, não tinha coisa melhor do que o nosso avô. Era assim, coisa tremenda. A gente amava, mas amava demais. Eu amava assim a ponto, era muito gostoso. O meu avô era assim muito amável por mim, e eu amava muito, mas muito meu avô. E um certo dia nós fomos acordar o nosso avô estava morto. Colocamos a mão assim debaixo dele, assim, no rosto e tal. Ele estava quente. Ele tinha morrido naqueles instantes. E foi assim uma tristeza só. Foi muito triste a morte do nosso avô. Nós ficamos assim, com os corações dilacerados. E esse tempo oportuno de nós estarmos buscando a Deus, esse tempo é agora. Essas situações de misericórdia, por que misericórdia? Porque diz assim, se não for a misericórdia de Deus para conosco, nós já seríamos consumidos. Porque nós não merecíamos ter essa vida em abundância. Essa vida em abundância, ela só foi traga para mim e para você porque o Senhor, Ele morreu por mim, morreu por você na cruz do Calvário. E Ele nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É uma coisa de um amor ágape, de um amor inefável. Um amor incondicional do nosso Deus para conosco. E Ele quer simplesmente que eu e você diga não para com Ele ou sim para com Ele. Se nós dissermos sim, eu aceito o teu grande amor. Se nós dissermos não, não aceito o teu grande amor. E quando nós dizemos sim, amados irmãos, nós temos que nos insistir, falar, não, eu quero sim todo dia. Porque tem dias que a gente diz não, não com a nossa boca, mas com o nosso comportamento, com a nossa falta de amor, com a nossa falta de desejo, com a nossa falta de busca. E nós dizemos não na nossa fornicação, no nosso adultério, no nosso pecado. Nós dizemos não, amados irmãos, de muitas maneiras. Não é só com a boca. O Senhor, Ele fala, não adianta você rasgar as suas vestes. A gente, antigamente, aqueles homens, do Antigo Testamento, ele pegava a cinza, colocava sobre a cabeça, e eles rasgavam as suas vestes, rasgava aquilo, e o Senhor fala, olha, não adianta vocês se indignarem, colocando cinza sobre a cabeça, não adianta vocês se indignarem, rasgando as vossas roupas, antes rasgai os vossos corações, antes tragam sobre as vossas vidas o verdadeiro arrependimento. Então o Senhor, Ele continua falando comigo, falando contigo hoje ainda. Nós não adiantamos nós estarmos falando da boca para fora, mas todo dia, todo momento nós temos que falar com Deus, eu pequei. Eu não merecia estar aqui do teu lado, mas eu tenho a certeza de que eu me arrependo de todo o meu coração e eu necessito que o Senhor esteja me perdoando, perdoa os meus pecados. Eu sou falho. E o Senhor sabe disso, que eu sou falho. Mas eu desejo que a ajuda do teu Santo Espírito esteja me levando mais próximo de ti. Eu quero te buscar enquanto forças estiver em mim. Enquanto o Senhor puder me dar oportunidades, eu quero estar agarrando essas oportunidades para estar mais perto de ti. Sem o Senhor eu não sei viver. Sem a tua presença eu não posso ir a lugar algum. A tua palavra, ela tem sido verdadeiramente para a minha vida a bússola.
O Senhor tem sido o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor, as minhas diretrizes, as minhas bases, elas caem por terra. O Senhor é o meu porto seguro. O Senhor é o meu alicerce. Se não for assim, eu não consigo caminhar. A fraqueza está em mim. Eu não consigo fazer se não for o Senhor falando comigo através do teu Santo Espírito. Então nós precisamos buscar ao Senhor. E assim como eu falei do meu avô, meu irmão também, ele saiu de manhã e ele foi para capinar o feijão dele. E quando ele volta, ele passa na casa da namorada. Depois que passa na casa da namorada, ele senta na linha do trem, o trem passa sobre a cabeça dele. E foi uma tragédia. E nós vivemos até hoje sem saber o que aconteceu. Não sei se foi briga com a namorada, não sei se foi alguma coisa que aconteceu com ele, só sei que a morte veio quando ninguém estava esperando. Também falei a respeito de uma prima minha, um rapaz que ela casou, um rapaz muito trabalhador, um rapaz abençoadíssimo. E quando de repente, meu amado irmão, minha amada irmã, acontece que umas 14 pessoas almoçando numa mesa, porque os meus tios aqui do Rio de Janeiro foram para lá e foram uma caravana para estar com eles. Quando de repente ele, estando na mesa, ele começou a virar de lado, ele caiu e morreu. Ele teve um ataque do coração fulminante. Nós não sabemos a hora que o Senhor venha nos buscar, nós não sabemos a hora que o Senhor venha nos levar. O Senhor, Ele leva tanto criança, conforme jovens, conforme adolescentes, conforme adultos, velhos, seja quem for, todo o dia, amados irmãos, pessoas morrem, pessoas vão ao encontro do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, para estar diante do tribunal de Cristo. E nós precisamos estar buscando ao Senhor. O Senhor, Ele vem como um ladrão na noite, quando ninguém estiver esperando. Mas a minha esperança de estar habitando na Jerusalém celestial, eu creio que também que a tua esperança de estar habitando na Jerusalém celestial é uma esperança assim maravilhosíssima, pois nós precisamos buscar a Deus enquanto estiver força em nós. E um passo que nós dermos na direção de Deus, Ele jamais nos lançará fora. Todas as manhãs, um passo que nós caminharmos na direção de Deus, nós estaremos garantidos na Jerusalém celestial. Então, todos os dias, a minha e a tua oração, nós temos que incluir o clamor a Deus e dizer a Ele: perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Até mesmo os meus pecados que eu não consigo ver, que eu não consigo saber que eu estou pecando nele. Que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha fazer toda a diferença na minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos buscar ao Senhor. Então, em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto é possível, achá-lo. Clame por Ele, enquanto Ele está perto. Amém? Diz também aí, eu quero trazer uma outra palavra de Isaías mesmo, capítulo 55, 7 ao 9, que diz dessa maneira: que o ímpio abandone o seu caminho, está dizendo aí, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor,
para que tenha misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão, pois os meus pensamentos não são os meus, aleluia, não são os pensamentos de vocês, assim diz Deus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são, aleluia, mais altos do que os seus caminhos. Nós precisamos entender tudo que Deus tem falado conosco. A paz do Senhor Jesus, o meu amado irmão Quiquinho Oliveira, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo entre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, os pensamentos do nosso Deus, os caminhos do nosso Deus, eles são mais altos do que os nossos caminhos, aleluia, do que os nossos pensamentos. Diz também Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o vosso coração. Amém? Diz também: recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua esperança. Salmo 105, versículo 4. Diz também: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim Deus está dizendo aí em Mateus capítulo 6, versículo 33. Salmo 105, versículo 4. Recorra ao Senhor, ao seu poder, busque sempre a sua presença. É a minha necessidade, é a tua necessidade de buscar ao Senhor. Diz também no Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amós capítulo 5, versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor, a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Glórias a Deus. Salmo 9, número 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas, aleluia, os que te buscam. O Senhor não abandona os que buscam a Ele. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Nós precisamos, aleluia, inculcar isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, buscar ao Senhor. Diz também no Salmo 9, número 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. 1 Crônicas 16, 11, olhem para o Senhor e para a sua força, busca sempre a sua face. Salmo 119, verso 10, eu te busco de todo o meu coração, não permitas que eu me desvie, aleluia, dos teus mandamentos, que nós venhamos buscar ao Senhor. Também, o último versículo que eu quero trazer, aleluia, para os amados irmãos, que está em Oséias, capítulo 5, versículo 15. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa, eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Amém? Que venhamos buscar ao Senhor, que venhamos nos colocar diante desse Deus, esse Deus que tudo pode e que tudo faz na minha vida e na tua vida. Quero trazer esse texto que eu falei para vocês,
E esse texto, ele diz assim: eu te buscarei enquanto eu tiver forças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essas preciosas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 55, versículo 6. E o que as Sagradas Escrituras quis dizer com a expressão enquanto se pode achar? Sem dúvida, algumas palavras de Deus está a nos mostrar que chegará um momento em que muitos buscarão a Deus e não encontrarão, porque será tarde demais. A verdade é que precisamos ter fome e sede de Deus constantemente. Nós precisamos buscar ao Senhor, aleluia, constantemente, a todo momento nós precisamos buscar o Senhor. É necessário nos conscientizar de que precisamos do Senhor a todo instante. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Muitas pessoas têm a oportunidade de optarem por Jesus, mas ficam protelando essa decisão. Esperam. Ocorre que essa espera pode tornar-se a maior de todas as tragédias de nossas vidas. Por quê? Quando chegar o dia do Senhor, talvez será tarde demais para buscar a Deus. Seja pela morte física, ou seja pela volta do Senhor, daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Amém. Amém? O Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. E Ele não dará aviso para que possamos estar preparados para o seu retorno. É por isso que a sua palavra nos ensina que devemos estar vigilantes a todo tempo. Devemos ser a noiva preparada para a vinda do noivo. Nosso Senhor Jesus Cristo também, aleluia, Ele virá quando ninguém estiver esperando. É verdade que ninguém sabe o dia da sua morte e ninguém sabe também o dia da vinda do Senhor. É por causa disso que nós devemos estar preparados para recebermos dos dois modos a vinda do Senhor, tanto pela morte, conforme quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Amém? Quantos de nós podemos, aleluia, quantos de nós perdemos pessoas queridas que estavam em ótimo estado de saúde e de repente partiram para a eternidade? As Sagradas Escrituras nos advertem em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós precisamos estar, aleluia, preparado para buscar o Senhor, aleluia, em todo o tempo. Nós precisamos buscar o Senhor em todo o lugar. Amém? Glórias a Deus. Também diz em Amós, capítulo 5, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. Em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, diz ainda, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra os seus juízos, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Por fim, Salmo 27, verso 8, escrito está, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração, te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Nós precisamos, aleluia, buscar. Há uma necessidade de nós estarmos, aleluia, entrando, aleluia, no seu santuário. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o meu entendimento, meu amado irmão, não tem a capacidade de expressar aquilo que o Senhor está falando. É como se fosse uma fusão de a busca do Senhor ser assim, nós estarmos,
verdadeiramente sendo um com Deus. A necessidade, a vontade é de correr para os braços do Senhor, conforme se nós fôssemos crianças. Já imaginou quando tu vê um neto ou uma neta, um filho, o filho, a neta, o neto, quando ele se machuca, quando ele cai, ele bate o joelhinho no chão e vem com aquela feridinha, ele corre para os teus braços e ele vem chorando e você agarra ele, você beija e você passa a mão ali onde está machucado, fala onde você se machucou, e aí você vem, passa uma aguinha, lava, ou se não, faz um curativozinho. É assim, a vontade de estar, aleluia, no colo, nos braços de Deus é essa. Porque quando o neto ele corre para os braços do pai, da mãe, ou do avô, ou da avó, é um aconchego que ele encontra. Assim nós devemos buscar esse aconchego no colo de Deus, porque muitas vezes nós nos machucamos pela vida, nós nos machucamos por coisas ruins que têm nos acontecido, que magoam ao extremo, traz tristeza ao coração, aborrecimento à alma. Mas quando nós corremos para os braços de Deus, há um afago, há um carinho, há um amor tão grande do nosso Deus para conosco, que Ele tira todo esse peso, toda essa situação difícil. Mas nós temos que correr para os braços do Senhor, não tem outro. E tem muitas pessoas que têm corrido para a maconha, tem muitas pessoas que têm corrido para o aplique na veia, tem muitas pessoas que têm corrido para inúmeras situações de drogas ilícitas, também cachaças e assim por diante. Tem muitas pessoas fazendo justiça com as suas próprias mãos, mas quando nós corremos para os braços de Deus, nós temos um habitat melhor, nós temos uma sociedade melhor, nós temos um povo melhor quando nós corremos para os braços de Deus. Quando nós corremos para os braços de Deus, Deus opera tanto querer conforme efetuar. Então, estes apenas são alguns exemplos de textos bíblicos que nós falamos aí a respeito de Amós, a respeito de Salmos, esses textos bíblicos em que encontramos incentivos incessantes para buscar da identidade e também intimidade com o nosso Pai Celeste. Devíamos realmente ser, aleluia, caçadores e buscadores de Deus. A princípio pode parecer uma frase um tanto quanto agressiva, ser caçador de Deus, mas os caçadores de Deus fazem de tudo para conseguir atingir o seu alvo. Nós devemos fazer o possível e o impossível para alcançarmos níveis mais altos de intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estarmos preparados para o dia em que nós nos encontraremos com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, amados irmãos, falar: Senhor, eu necessito, eu preciso. E são todos os dias que nós precisamos. Todos os dias nos acontece algo para que nós possamos estar verdadeiramente indo de encontro ao Deus e Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que não venhamos deixar passar esse tempo de adoração, esse tempo de nós estarmos buscando o nosso Deus. Eu tenho falado aos meus amados irmãos também a respeito, de tudo aquilo que tem acontecido, e de tudo aquilo que vai acontecer, conosco, se nós não soubermos também estar colocando o nosso coração em Deus e buscando a direção do Espírito Santo de Deus para nós estarmos aí escolhendo, aquele que vai estar dirigindo a nossa nação. E eu não quero falar de A, eu não quero falar de B, mas eu quero falar que a palavra do Senhor diz que quando o justo ele governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio ele governa, o povo perece. Nos países vizinhos, amados irmãos, são todos os nossos países vizinhos sul-americanos, eles estão sofrendo terríveis abandonos e terríveis ataques a respeito
das Sagradas Escrituras, igrejas estão sendo queimadas, pastores estão sendo presos, padres estão sendo aí violentados sexualmente, situações têm acontecido terribilissimamente. Nós precisamos buscar a Deus. Eu não quero incentivar você a fazer aquilo que você não quer, mas o que eu quero é que você esteja buscando a direção de Deus. Fala: Deus, eu quero o melhor para o meu Brasil. Eu não tenho como A ou B, o melhor para mim é aquilo que Deus colocar, aquilo que Deus escolher. E aquele que tiver uma melhor proposta para a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que tiver uma melhor proposta para a igreja, para a família, aquele que verdadeiramente tiver o melhor para mim, aquele que tiver o melhor para você, eu creio que assim será o melhor para o Brasil. E eu tomei a minha decisão, e cada um de nós devemos tomar a nossa decisão. Eu tenho algo na minha mão que é uma carta, e essa carta ela vem dizendo assim: ajude-nos a dizer não. Ajude a dizer não à legalização do aborto. Ajude-nos a dizer não à ideologia de gêneros, que é casamento de um homem com homem e mulher com mulher, que vai contra a palavra de Deus, contra a pedofilia, que muitas coisas estão acontecendo. E muitas vezes nós não sabemos dizer não à destruição dos valores morais da família. Ajude-nos a dizer não à perversidade contra os animais, a dizer não contra a corrupção. Hoje nós já temos no nosso Brasil, quando nós vamos assinar uma documentação, não existe mais somente um homem e mulher. Existe aí já o terceiro sexo, mas nas Sagradas Escrituras só tem homem e mulher. E as situações que estão aí em andamento a respeito de lei, é que se um homem ele se sentir mulher, se ele se sentir do terceiro sexo, talvez a tua filha ela está usando o banheiro das meninas, vai poder entrar um homem lá e falar assim: não, eu sou menina também. E ele vai arrancar o negócio para fora e vai fazer a sua necessidade perto da sua filha. Isso é inadmissível. Nós precisamos lutar contra os abusos, ideologias que estão sendo implantadas no nosso Brasil. Nós precisamos respeitar a moral do nosso povo. Nós precisamos respeitar onde o teu direito começa, onde o teu direito termina, do outro começa. Nós precisamos respeitar a nossa Constituição brasileira, principalmente a nossa Sagradas Escrituras, que ela está acima de qualquer constituição mundana. Nós precisamos velar pela integridade da nossa família. Nós precisamos lutar para que Deus esteja aí nos dando tempos de paz. E eu peço oração também, meus amados irmãos, para o dia 2 de outubro, para que não haja uma violência generalizada em todo o nosso Brasil. Nós precisamos lutar com as armas da fé. Então ore antes. Vamos proclamar aí um jejum, vamos estar aí louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Aleluia, na vida, Senhor, do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Eu oro, ó Pai, eu clamo, ó Pai, para que possamos, ó Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos ser uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos, para que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, como família, mesmo, ó Deus, Senhor Deus, sendo partidário de A e outro partidário de B,
Que o Senhor esteja, Senhor, nos ensinando, ó Pai, aleluia, Senhor, a termos, ó Pai, paciências uns com os outros, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ir muito mais além. Faça de nós, ó Pai, instrumento nas tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, ao teu povo, para nós estarmos, ó Pai, buscando ao Senhor. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos, ó Pai, servir ao Senhor todos os dias de nossa vida. Assim eu oro, assim eu clamo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos, Deus esteja operando, derramando da sua graça, derramando da sua unção, derramando do seu poder. Que nós possamos crer, aleluia, no sobrenatural de Deus. Que nós possamos ver as mãos de Deus agindo, aleluia, em nosso Brasil, agindo na nossa casa, agindo em todo o nosso ser, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos. Um bom final de semana a todos. Que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus esteja aí derramando do seu Espírito Santo, fazendo de nós instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Até mais tarde, às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, então. Até mais tarde. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja aí te abençoando.